tema da palestra é pureza cristã, né? E é um tema, digamos assim, que requer, digamos, uma análise, tem vários tópicos para a gente analisar, né? Nós tivemos aí recentemente, na segunda-feira, no dia 4, uma aula com o doutor Ricardo Toniolo, para falar um pouco sobre as consequências da pornografia, as consequências também da droga, né? Como vícios, né? O que isso faz na cabeça das pessoas, o que isso provoca como atitudes, digamos assim, somáticas, né? Ou seja, que acrescentam ao corpo, e qual o grau de dependência que isso faz e as consequências disso, né? Nós não vamos falar sobre isso, porque primeiro eu não sou médico, segundo que não tenho os dados que ele falou aqui, que foram muito interessantes. Eu também assisti recentemente um conjunto de 4 aulas, para quem quiser, do padre Paulo Ricardo, falando sobre a pandemia da pornografia. São aulas de em torno de 50 minutos, que vale a pena assistir, porque ele fala sobre o aspecto, digamos assim, no corpo, o aspecto na alma, o aspecto psíquico e, por fim, o aspecto espiritual, tá? Mas eu não vou falar sobre isso, eu só estou dando uma ideia para vocês. Eu queria só citar aqui 2 livrinhos que são bem interessantes para quem quiser ter acesso, principalmente para aqueles que estão, bom, todos, né, mas aqueles que estão no namoro, a fase de namoro, de noivado e tal, de casamento, recém-casado, mas para todos, chama-se assim, 270 perguntas e respostas sobre sexo e amor, tá? Esse livro aqui são perguntas feitas pelo já falecido Dom Rafael Liano, e tem uma experiência muito grande com pessoas jovens, com casais, com pessoas que iam se casar. Esse é realmente um livro que esclarece muitas coisas. É certo que ele é muito pontual, há uma série de perguntas aqui, né? Só ler uma para vocês saberem, né? Como é que ele desenvolve isso daqui, né? Como devem os namorados expressar a sua afeição? Por exemplo, né? Está aqui nesse livrinho, entre as 270 perguntas, tá? E também tem esse livro aqui, esse folhetinho que todos talvez já conheçam, o Autodomínio, a Temperança, mas não se refere apenas à comida, tá? Mas também se refere ao aspecto, digamos assim, do relacionamento entre as pessoas, né? O relacionamento, no caso, o casamento sexual, e a virtude da castidade que é praticada entre pessoas, né, quer dizer, já casadas e pessoas que são solteiras e assim por diante. Então fica aí a dica inicial para esses 2 livrinhos aqui. Esses livros, pelo menos um deles tem aí na escola, né, ou na biblioteca ou aí na entrada da capela, tá? Bom, eu gostaria de tentar dividir aqui, a minha ideia foi me dado meia hora, então eu já gastei praticamente 5 minutos falando sobre isso, né? Eu gostaria de, nesses 20, 25 minutos, comentar alguma coisa, e eu acho que é importante começar pensando no sentido, o sentido da palavra amor, né? Infelizmente, né, a palavra amor, do ponto de vista negativo, ela está extremamente prostituída. Por que ela está prostituída? Porque ela adquiriu muitos significados do que ela não é, tá? A gente vai aprendendo ao longo do tempo que amor está relacionado com doação, com esforço, com sacrifício pelos outros. A gente está vendo isso de uma maneira muito concreta nesses tempos de pandemia, né? Acho que todos vocês já se perguntaram, né? Como há pessoas que se doam, né? Sei lá, enfermeiro que está lá deitado lá no Hospital do Rio de Janeiro sem nenhum tipo de equipamento, se doando ao outro, e o pilantra que está superfaturando o respirador para ganhar mais em cima, né? Então, a dicotomia, né, entre o que é amor e o que não é amor, né? O que é egoísmo, né? Já dando um exemplo do que nós temos aí. Muito bem. Quando São José Maria Escrivá falava da santa pureza, ou da castidade, a castidade é uma virtude que faz parte da virtude maior da temperança. A temperança, ela é a virtude que regula os nossos prazeres, tanto no que se refere à comida e à bebida,
como no que se refere ao próprio estímulo do ato sexual e do relacionamento sexual. Quando a gente fala de moderar, não quer dizer sempre diminuir. Moderar, às vezes, pode ser ir para cima também, no sentido de subir o patamar, tá? Assim como, porque nós temos a parte, digamos assim, da nossa, todas essas atitudes, tanto da conservação, né, do próprio corpo através da comida, e que nós procuramos nos alimentar bem, beber bem, para poder manter o corpo imune ao Covid, por exemplo, né? Assim também com relação ao ato sexual, porque o ato sexual é algo querido por Deus e querido para que a espécie se mantenha e se conserve. Caso contrário, nós provavelmente não estaríamos aqui, né? Eu peguei e baseei um pouquinho essas ideias, depois eu até posso passar para vocês, numa palestra que o padre Francisco Faus, autor desse livro, deu, sobre a castidade. Ele tem um site que ele tem um monte de temas e está relacionado, tá? Bom, uma das coisas que eu acho que é importante a gente começar, não, já estou no meio, né? É pensar o seguinte: São João da Cruz, um grande santo, colega de vida, digamos assim, de Santa Teresa, no ano de 1500, ele dizia que nós seremos, ao entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor, né? É uma frase muito bonita, mas que tem muito sentido, né? Quer dizer o seguinte: no momento em que nós nos depararmos com Deus cara a cara, na presença de Deus, Deus, o que vai perguntar para nós? Qual foi a qualidade do nosso amor? Qual foi a qualidade da nossa doação ao outro, né? E aí que nós vamos, digamos assim, ver se realmente a nossa vida valeu a pena, se foi uma vida com sentido de missão, um sentido de por que nós estamos fazendo as coisas, ou simplesmente foi uma vida de sobrevivência ou digamos assim, de rotina no sentido mal da palavra, né? Então, a primeira coisa é que o ser humano ele está voltado para o amor. Ele não está voltado para o ódio, não está voltado para a corrupção, ele não está voltado para usar dos prazeres que ele tem simplesmente como finalidade. O amor, ele necessariamente se dirige, o amor verdadeiro, para uma doação, para um dar-se aos demais, para um querer aos demais. Por que isso é assim? Isso é assim porque nós somos reflexo do amor de Deus. O que é o amor de Deus na vida de qualquer criatura? De uma pessoa velha, de uma pessoa nova, de uma criança, de uma pessoa, sei lá, madura? É perceber quanto que Deus nos ama, qual é a qualidade desse amor. E nós, como somos reflexo desse amor, nós refletimos aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que Deus nos deu, que é esse amor. Por isso que é tão bonito a gente imaginar e ver esses atos, né? Mais uma vez, voltando aí à pandemia, de pessoas que são solidárias, né? Quer dizer, por mais que você possa dizer assim, bom, tudo bem, né? Todo mundo está fazendo, ele também está fazendo. Não é verdade. O ser humano ele tem uma capacidade de amor, de amar e de doação que é infinita, né? E a gente pode perceber isso no dia a dia, né? Especificamente, esse amor do ser humano ele pode ser canalizado para Deus, essencialmente para Deus, né? Algumas pessoas que se sentem chamadas a uma união mais próxima e, digamos assim, única com Deus, através do sacerdócio, através de um celibato, ou seja, de uma dedicação de uma vida completa a Deus, através do seu trabalho, através, digamos assim, da dedicação aos outros, né? Cristo fala que alguns se fizeram eunucos. Eunucos quer dizer pessoas que entregaram-se totalmente a Deus pela necessidade, né? Eu tenho uma parente que ela não se casou porque ela teve uma irmã que teve depressão a vida toda e ela dedicou a vida toda a essa pessoa, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante isso, né? Nas circunstâncias. Mas também existe a entrega do amor do caminho mais comum de todas as pessoas, de muitas pessoas, que é a entrega do amor no casamento, tá? O casamento, né? São José Maria Escrivá diz uma coisa que é muito interessante no seu livro Caminho. Ele diz assim, aquele livro Caminho, que tem 999 pontos, ele fala sobre o capítulo
pureza, né? Castidade. Pureza, diz, perguntam e sorriem. São os mesmos que vão para o casamento com o corpo murcho e a alma desiludida, né? Quer dizer, o que é o casamento, né? O casamento é uma entrega de ambas pessoas, né? Ou seja, pessoas que são complementares, homem e mulher. A gente sabe muito bem e vai estudando cada vez mais que o homem é complementar à mulher, o homem tem as suas características, a mulher também tem as suas características, e ambos se complementam, né? Quer dizer, eles estão chamados a esse amor. E esse amor também leva consigo uma castidade que é o que? O uso do seu ato sexual, dos seus órgãos, de uma maneira totalmente diferente daquela pessoa que se entregou a Deus totalmente, né? Aqui tem um documento da igreja que diz o seguinte, né? Quando tal amor cristão se realiza no casamento, o dom, né, de si exprime por intermédio do corpo a complementaridade e a totalidade desse dom de si. O amor conjugal torna-se, então, força que enriquece e faz crescer as pessoas e, ao mesmo tempo, contribui para alimentar essa civilização do amor. É bonito ver isso, né? Que a gente pode ver, né? Quer dizer, o casamento, ele é a figura do casamento de Cristo com a igreja, né? O casamento, ele é muito mais do que simplesmente a doação, né? Quer dizer, é muita coisa, né? Mas é isso, né? Nós estamos voltados, as pessoas que estão no casamento, né, ou que vão se casar, elas devem pensar que estão voltadas para ajudar a outra pessoa a crescer, né? Nós estamos aqui sempre estudando isso aqui na escola, né? Ajudar a crescer, educar é ajudar a crescer. E no relacionamento entre marido e mulher, um ajuda o outro a crescer. Como assim, né? Ajuda com a sua luta, com o seu esforço, com o seu carinho, com o seu afeto, com a sua compreensão. Se a gente fosse pegar todas as virtudes que saem da virtude da caridade, a gente ficaria aqui enumerando muitas, né? Por quê, né? Porque a visão, né, do casamento, quer dizer, é uma visão muito mais ampla do que simplesmente a união carnal entre marido e mulher, que é também isso, né? Mas é muito mais, ou seja, ela transcende a união carnal, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? A experiência de ver um casal de idade, né? Uma pessoa de muita idade, já um casal. Eu até falava isso com um amigo meu que sobe montanha lá no Paraná, ele é relativamente jovem, está casado já há 35 anos. Eu falei, Paulinho, você realmente, meus parabéns pelos seus 35. Ele falou, olha, eu não sei, ele é espírita, né? Ele falou, pela graça de Deus que eu vejo assim que nós estamos unidos aqui porque realmente nós nos amamos, nós enfrentamos muitas barras juntos, né? E estamos aqui, né? E é bonito ver isso, né? Que é ajudar-se mutuamente, né? Por isso que muitas vezes a beleza física, né? Que é uma beleza que é normal que haja, que é muito bom que haja, né? Que atrai, né? Ela não faz parte integralmente dessa união. Essa beleza física, ela é uma beleza que ela tem desculpa falar assim, um prazo de validade, né? Vocês sabem muito bem, né? Aqui nós compramos uns refrigerantes para a garotada e agora com a pandemia venceu. Está tudo vencido, né? Quer dizer, a beleza humana, ela tem um prazo de validade, se eu pudesse falar assim de uma maneira crua, né? Mas o que fica? O que fica é essa convivência, esse afeto, esse carinho, essa doação, e dentro dessa doação está a relação sexual, né? Por isso que eu comentava lá, né? O casal de velhinhos, eles chega um momento que a única coisa que lhes sobra, não no sentido negativo, é que eles se amam com um olhar, com um gesto. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, como eu falava, de que um olha, faz uma coisa e o outro já está fazendo, já entendeu o que o outro está dizendo, né? Porque são muitos anos de união, de afeto, né? Então, veja, eu não vou entrar aqui em detalhes do que é a castidade conjugal, né? Mas a castidade conjugal, basicamente, né, é uma castidade em que há um respeito um pelo outro, em que o marido se dá à mulher e a mulher se dá ao marido, no sentido de que eles se dão mutuamente, né? E é dever de um dar ao outro corpo, né? Quer dizer, não é a negação, né,
é algo que é ruim dentro do casamento. Mas a gente sabe muito bem que esse amor, quando ele é verdadeiro, quando ele abrange, né, a pessoa como um todo, as virtudes e os defeitos que ela tem, quer dizer, esse amor, ele tem um componente carnal, mas tem um componente espiritual. E o carnal está dentro do espiritual, né? Isso não quer dizer que o prazer sexual será menor. Não, não é isso. Mas é que ele faz parte de um todo. Ele não é o todo, né? Por isso que muitos jovens falam assim, pô, eu não entendo como falar de amor sem relação sexual, né? E, infelizmente, essa visão, que é praticamente uma grande maioria que as pessoas têm sobre o amor, acaba, digamos, deturpando e acaba depois terminando mal, né? Porque uma vez que acabou o prazer, acabou o sentimento, acabou a beleza, o que fica? Fica o que é a doação para os outros, né? O que é o que nós somos. E nós construímos isso, as pessoas constroem isso no casamento, desde o namoro, desde o noivado, até, digamos assim, consumar essa união, que a gente sabe, né, que Cristo proclama claramente, né? Quer dizer, às vezes a doutrina de Cristo ela é muito dura, mas ela é real, né? Cristo fala, né? Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já adulterou com ela no coração, né? Quantas dificuldades nós temos, às vezes, né, do ambiente que nos proclamam o quê? Um prazer desenfreado, né? Aquela ideia que a garotada muitas vezes nos diz, professor, todo mundo faz, eu vou ser o único interplanetário a não fazer isso aqui, né? A não usar desse prazer, né? E às vezes as pessoas não sabem o que é se preservar, né? Mas muito bem, a virtude que caracteriza esse modo cristão de viver a sexualidade é a castidade, né? E depois, logicamente, que a castidade leva ao fim maior da nossa vida, que a gente pode chamar, aqui que nós fomos chamados, né? A santidade no amor, né? Quando se fala de santidade, né, a gente pensa lá naquele santo da igreja, né? Tá bom, mas aquela santidade é essa vida no amor, quer dizer, que todos os dias, agora, na pandemia, no meu dia a dia, nas coisas iguais que eu estou fazendo, eu posso mostrar o meu amor a Deus e o meu amor à minha criatura, a criatura que está do meu lado, aos meus filhos, a minha esposa, a pessoa com quem eu convivo, né? Eu posso mostrar isso através de pequenos gestos. Quer dizer, mas isso só é permitido quando a gente enxerga a pessoa muito além de um aspecto puramente carnal. Porque senão a gente sabe, né? O que acontece? Acontece que a pessoa se torna um objeto de desejo e aí vem todas as aberrações possíveis, né? Esse médico, Ricardo Toniolo, ele comentou aí, alguns, eu não tenho números na cabeça, mas, por exemplo, né, a pornografia aumentou muito em casa nesse tempo da pandemia, porque os sites pornográficos liberaram aquela parte VIP, né? Então, as pessoas, e muitas vezes são mulheres que acessam essa parte, por quê? Porque muitas vezes no próprio casamento elas não recebem ou não têm esse carinho, né? Ou às vezes procuram isso com uma satisfação maior do seu próprio instinto, né? Só um parênteses, né? Quer dizer, que falava tanto o médico como o padre Paulo Ricardo, ele dizia que o primeiro pico de excitação sexual é algo que leva uma descarga de adrenalina e de hormônios muito grande. O segundo já não é assim. E é por isso que as pessoas procuram satisfações cada vez mais fortes para satisfazer justamente aquilo que não foi satisfeito após o segundo pico, né? Então, veja, eu estou falando isso porque, né, justamente porque essa doação, esse carinho, esse afeto que envolve o aspecto, digamos assim, o aspecto carnal, faz parte de uma formação da personalidade da pessoa. Por isso que a gente nunca pode encarar a santa pureza, a castidade, a temperança, como sendo uma negação. É lógico que exige de nós um esforço. Você vai dizer assim, poxa vida, mas não dá para viver isso aí no dia a dia, né? Nós estamos cercados dessas coisas, né? Bom, a castidade, ela tem duas características. Ela é um dom e ela é uma virtude. Um dom porque é preciso pedir a Deus. Nós não conseguimos fazer isso sozinho.
quem matasse no peito aqui, né, ou dissesse aqui, ó, isso aqui é com o papai aqui, provavelmente cairia de boca logo, logo. Por quê? Porque nossa natureza foi manchada e foi ferida pelo pecado original. E esse autodomínio dos prazeres, da concupiscência, ele é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque tudo nos atrai. Não é verdade? Quer dizer, uma propaganda, a sandália nos atrai, o brinco nos atrai, os gestos, as formas nos atraem, porque é normal que nos atraia, mas o problema é que essa atração ela se torna desregrada justamente porque nós não temos esse controle. Então, por um lado, ela é dom que deve ser pedido a Deus, e por outro, uma virtude que precisa ser conquistada, aperfeiçoada e mantida ao longo da nossa vida. Mas, puxa vida, é como se eu tivesse, sei lá, atirando arco e flecha, né? Como diz lá o Anderson Cardoso, né? Que está sempre tenso. Não, nós não estamos sempre tensos. Há momentos em que, na nossa vida, nós somos muito mais cutucados pelo ambiente, pelas pessoas, pelas circunstâncias, e há outros momentos que não, né? Agora, há alguns meios para que a gente possa cultivar a virtude, essa virtude da castidade, da pureza, né? Veja, por que isso, né? Para que isso, né? Para que a gente possa enxergar a beleza das pessoas, a beleza do amor humano, para que a gente possa enxergar que vale a pena se santificar no dia a dia do nosso trabalho, vale a pena fazer um trabalho por toda essa garotada aqui do CEAP, quer dizer, que não é simplesmente um trabalho filantrópico, né? O que é o trabalho filantrópico? Vamos ajudar porque eles estão passando fome. Também por isso, em primeiro lugar por isso, mas é muito mais do que isso. E todo mundo se sente parte de um grupo, de uma equipe que sabe muito bem que está fazendo muito mais do que simplesmente dizer que ele tem que, sei lá, né, não pode fazer mal lá para tal pessoa, ou pode se comportar de tal maneira. É muito mais do que isso, né? Então, nessa batalha, nessa luta pela virtude, como todas as outras virtudes são assim, a gente podia pensar hoje, né? Pô, então deve ser a principal virtude, né? Não, a gente sabe que a principal virtude é a virtude da caridade, ou seja, das 3 virtudes teologais, fé, esperança, caridade, a única que vai ficar com a gente no céu é a caridade, porque a esperança já acabou, nós já chegamos, a fé nós já estamos vendo, agora a caridade não. E a caridade necessariamente precisa da castidade. A castidade é mais importante? Não, mas ela é necessária para a caridade. Porque quando não há castidade, a palavra amor se prostitui. Vocês repararam que com muitos movimentos por aí, a amizade entre pessoas do mesmo sexo ficou na malícia, ficou tida como maliciosa? Que pena, né? Quer dizer, eu me lembro que encontrava, às vezes, nas fotos lá, aquelas fotos amareladas, uma dedicatória de uma fotografia de um amigo para outro, como uma amostra de carinho. Onde você faz isso, está roubado. Mas por quê? Por causa justamente da prostituição da palavra amor. Infelizmente, né? Então é lógico, existe o amor entre marido e mulher, amor entre os amigos, amor entre os pais e filhos. São diferentes tipos de amor. O amor de benevolência, de querer dar para os outros aquilo que a gente acha que é o melhor. Mas, infelizmente, isso. Mas, de outro lado, nós temos meios. Graças a Deus, nós não estamos sozinhos. Como dizia aquele grande jogador, né? Que estava lá no meio de 3 grandes zagueiros. Eu estou jogado às feras, né? Não consigo fazer absolutamente nada. Além de pancada, a bola não chega em mim. Não é verdade. A bola chega na gente. E como é que a gente chega, digamos assim, né? Batalhando, né? Batalhando por algumas coisas, né? Então, por exemplo, algumas coisas concretas que podem nos ajudar, assim. Autodomínio nos sentidos, né? Autodomínio na comida, na bebida, né? A gente sabe, né, que são meios que nos ajudam a poder ter o corpo em dia. Mas não é verdade que quando a gente se nega alguma coisa, e a única ideia, digamos assim, que a gente pode pensar que é real, é quando a gente se nega alguma coisa, a gente está fortalecendo a nossa vontade para enfrentar outras dificuldades. O Gilson, o Maurício Borges sabe que quando a gente faz exercício físico, a gente entra no campo e não dá aquela esticada no músculo adutor da coxa para jogar uma bola, né? Agora, quando você não faz, a primeira puxadinha lá já era, né? É a mesma coisa. Se a gente fortalece a nossa vontade, ou seja, se a gente nega ao corpo alguma coisa,
E o cristianismo não é uma filosofia de negação, uma filosofia de amor, mas o amor inclui a negação. Então, sim, nós conseguimos começar a ter um certo domínio da nossa vontade. É muito difícil que uma pessoa que tenha, desculpa falar assim, né, comido um javali no domingo à tarde, depois não vai ter problema de castidade, de preguiça, de egoísmo. É claro que sim, né? Também, a outra coisa que é importante, a penitência, a gente chama de pequenos atos de mortificação dos olhos, né? Os olhos são as janelas do nosso corpo, olhos para o mundo, para as pessoas, né? Quantas coisas, talvez, inconvenientes nós podemos evitar, né? Eu diria assim, o capítulo internet, né? A gente fala muito isso para os garotos, né? Mas para todos nós, né? A gente sabe muito bem que a gente é feito do mesmo material, né? Um clique na internet destrói um casamento. Estou parecendo o Gil Gomes hoje, né? Mas um clique destrói um casamento. Por quê? Porque você entra lá, tem uma amizadezinha, não sei o que lá, e às vezes acabou aquilo. Mas por quê? Pela curiosidade, pela vista. Infelizmente, o ser humano ele tem uma tendência ao mórbido e aquilo que é o mais prazeroso possível, né? A gente sabe, né? Quer dizer, uma festa de família, uma festa que a gente é convidado, não de família, uma festa que a gente vai convidado, um plano, sei lá, com a nossa família, vamos verificar onde é que a gente vai colocar a nossa mão, né? Nós não podemos, digamos assim, colocar a mão numa cumbuca que depois a gente vai ser picado pelas vespas assassinas aí, né? Não, a gente precisa evitar essas ocasiões também, né? A valentia de evitar de ser covarde. A valentia de ser covarde, dizia São José Maria, né? Quer dizer, o que é a valentia de ser covarde? Eu sempre comento isso para os garotos. Se você vai ali na ruazinha de cima e toda semana te assaltam levando o seu celular, você não vai mais por ali, né? Se eu tenho uma ocasião que me faz ofender a Deus, que tem uma ocasião que faz ofender a minha esposa, porque ela é digna de todo o meu amor, a minha noiva, o que for, eu não vou sair naquela situação. Eu vou sair eu vou estar em outro lugar, né? Então, a guarda dos sentidos, né? Eu falei aqui da vista, né? Da audição com certas músicas, do tato, né? O tato também, né? É uma coisa que para alguns são muito mais sensíveis ao tato do que os outros. Então a gente sabe que a sensibilidade é diferente. Eu estava falando agora para a molecada aqui na informática básica, né? Vocês para comer, vocês vão comer muito mais que uma pessoa de 50 anos. E é normal isso. Mas cada um tem o seu limite. No tato também, a gente tem que perceber se a gente é muito, digamos assim, sensível ou não, sem criar traumas, tá? E depois, pensando o seguinte, né? Nós temos grandes meios para poder viver essa pureza. O meio sempre é a ajuda que Deus nos dá através das pessoas que Ele pôs ao nosso lado. Por exemplo, quando a gente fala com o sacerdote, tem uma direção espiritual, não é verdade que quando a gente teve uma espécie de, como eu diria assim, de conversa tranquila, contando o que nos preocupa, aquilo amansa o nosso coração, né? Como é bonito isso, né? Ontem eu vi o depoimento de uma mulher, uma senhora casada com 2 filhos, que ela fez um aborto. E ela, sabe para quem que ela estava fazendo esse depoimento em Santa Marta? Para o Papa Francisco, no dia 12. E ela falou assim, que quando ela fez o aborto, ela pensou que ela ia estar tranquila. E ela perdeu a paz até o momento que ela percebeu que Deus a perdoava de verdade. Então, veja, no sacramento, para aqueles que são católicos, pedir perdão no sacramento da confissão é um remédio impressionante, porque nós temos a graça. Para aqueles que não são católicos, né, podem pedir perdão a Deus do seu coração, de verdade, sentir-se arrependidos, olhar para o crucifixo, né? Para os cristãos também que recebem a comunhão, esse é outro grande meio para ajudar de verdade a gente a lutar. E sabendo que o meio principal, né, aqui diz o seguinte, eu queria praticamente terminar com uma coisa que é um ponto bem bonito aqui, que diz o seguinte, quando éramos pequenos, procurávamos grudar-nos à nossa mãe ao passarmos por caminhos escuros ou por onde havia cachorros. Agora, ao sentirmos as tentações da carne, devemos chegar-nos estreitamente à nossa Mãe do Céu, por meio da sua presença bem próxima e por meio de jaculatórias, frases de amor.
ela nos defenderá e nos levará à luz. Quer dizer, como eu falei para cada um aí, né? Nós temos que sentir que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos às feras, nós estamos com Deus. Deus quer o bem e sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas misérias, dos nossos erros, mas Ele sabe também que se nós fizermos um pouquinho disso, nós vamos saber saborear de verdade o que é o amor humano, tá? E o amor de Deus nas pessoas. A gente percebe isso, né? Quer dizer, quando se ama uma pessoa de verdade, aquilo é uma participação da nossa união definitivamente com Deus no céu. E é o que todos nós queremos, né? Ou seja, desejamos o bem, né? Ontem, só última coisa mesmo, vi numa entrevista de dois coveiros, parece um pouco tétrico, dois coveiros no cemitério de Vila Formosa. Eles diziam o seguinte, eles diziam que era impossível não se emocionar com aquelas pessoas todas que estavam sendo enterradas e os parentes, né? Então a gente também pode pensar o seguinte, né? Que nós podemos ajudar as pessoas que estão sofrendo hoje com pequenos esforços, pequenos sacrifícios, sacrifícios que são pequenas penitências que vão ajudar aquelas pessoas a, na hora da morte, terem um conforto maior. Deus se serve disso. E quando a gente luta para viver essas virtudes, e no caso essa virtude que nos faz crescer no amor, nós acabamos, digamos assim, ajudando as pessoas. Talvez um dia, não, talvez não, com certeza um dia nós veremos tudo isso que nós podemos ajudar com coisas muito pequenininhas no dia a dia. Senhores, desculpa se me estendi demais, mas acho que foi por aí, viu? Não sei se, olha, estamos aí unidos ao Ronaldo aí e a sua família para que ele passe logo isso e para que ninguém mais pegue essa coisa chata aí. Tá bom, pessoal? Ok? Então, um grande abraço a todos vocês e valeu pela paciência de ficar escutando meia hora aí, hein? Beleza?